Cá entre nós, por que você não desiste de escrever, de publicar, de ser reconhecido? Reconhecido pelo que, afinal, você quer? Por que você quer tanto assim esse reconhecimento? Quem foi que disse, além de você para si mesmo, que você merece isso ou aquilo? Não seria muito mais fácil não fazer nada? Permanecer onde você está? Por que tanto esforço? Não seria desistência um sinal de coragem, de lucidez? Porque o mero fato de falar da desistência representa uma ameaça, um tabu social. Como o alcoólatra que precisa que todos bebam, porque estamos sempre rodeados de mensagens de otimismo e de persistência. E porque, apesar de não falarmos disso diretamente, estamos sempre nos referindo à tentação de desistir. Quando reclamamos do trabalho, quando reclamamos dos colegas, quando reclamamos da família. Por que não assumir a tentação da desistência? E por que não assumir esse desejo do não desejo como um dos nossos prazeres? Será que a insistência, afinal, não é uma forma de masoquismo? E os nossos desejos, por que não seriam eles os nossos tiranos? Olá, meu nome é Tiago Novaes e você está no Prelo. Fabuladores, confabuladores, digníssimos beletristas, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos ao Prelo. Na semana retrasada, um escritor nos deixou. Não era um homem qualquer. Paul Auster tinha 77 anos, escrevera dezenas de livros, diversos romances, além de poesia e roteiros para o cinema. A notícia me pegou de surpresa, como sempre acontece com a gente, porque havia muito eu não ouvia falar do Paul Auster. O último livro que eu tinha lido dele, em 2018 ou 2019, chamado 4321, foi deixado pela metade. O autor já tinha vivido o seu momento e acho que essa impressão era generalizada, porque depois eu soube que ele havia escrito alguns tantos livros que as editoras brasileiras já não se interessavam em traduzir. Soube da morte de Paul Auster na manhã do 1º de maio. Meu irmão me mandou a notícia por WhatsApp e não consegui pensar em outra coisa ao longo do dia. Era como se perdesse um amigo. De repente, eu fui tomado por um sentimento de melancolia, de vergonha, de saudade. Por que eu deixei por tanto tempo? Por que abandonei Paul Auster? Passei uma hora olhando minha biblioteca pessoal, sempre bastante desordenada, à procura dos títulos de sua autoria, e reuni todos os livros que eu tinha dele. A Noite do Oráculo, meu preferido, o Leviatã, um clássico, uma edição inglesa que incluía A Invenção da Solidão, o Caderno Vermelho e o nunca traduzido para o português Da Mão para a Boca, um relato sobre seu fracasso dos primeiros anos. A constatação que eu sempre faço nessas horas é que eu me mudei tantas vezes, deixei tantos livros para trás, que já não podia encontrar outros que um dia eu tivera e havia lido, como o delicioso Desvarios no Brooklyn, como Timbuktu, como Palácio da Lua, como Sunset Park. Procurei nas plataformas de streaming seus 3 filmes, Lulu on the Bridge, Smoke, Sem Fôlego, não encontrei nenhum deles disponível. Logo mais vai fazer 20 anos que eu publico. Subitamente Agora saiu em agosto de 2004, foi meu primeiro livro. E naquele tempo em que eu publicava esse livrinho de contos, Paul Auster foi um dos meus pais literários. Claro que ele não foi o único. A Clarice foi um pai, Guimarães Rosa, Fernando Pessoa, Machado de Assis, Camus, Anne Rice, Tolkien, tantos outros. Mas o Paul Auster era um autor vivo, um autor contemporâneo e que me fascinava. Ignorando os abismos entre publicar num país rico e num país periférico, o Paul Auster era o romancista que eu queria ter sido. Um sujeito que havia vivido sua dose de aventura, que tinha viajado, que se dedicava a uma literatura muito popular, mas ainda assim literatura, que falava das desventuras humanas, que refletia em seus livros o fascínio pelo destino, com seus sinais, coincidências e sua ironia. Como um grande autor, Paul Auster dava um sentido à opacidade e ao absurdo do tecido dos dias. Paul Auster tinha vindo para Flip, não é? O Festival Literário Internacional de Paraty, naquela época da minha juventude em que eu sonhava com minha vida de escritor. Havia o rumor de que ele podia ganhar o Prêmio Nobel de Literatura. Pouco antes saíram de seus filmes, que eu já mencionei,
com Harvey Keitel, com William Hurt, o chamado Smoke, e que retratava o dia a dia, as histórias e os encontros e desencontros numa tabacaria. O filme, para mim, conversava secretamente com Tabacaria, de Fernando Pessoa, e também com a videolocadora do meu pai. Meu pai abriu sua primeira loja de aluguel de filmes em 1989 ou 1990. Eu tinha 9 ou 10 anos e me lembro do porta-malas de filmes em VHS que meu pai comprara de um comerciante que estava fechando seu negócio. Nos meses seguintes, o repertório aumentara e logo a nossa casa estava repleta de fitas, que cobriam todas as paredes de um dos quartos. Morávamos numa casinha pequena na Aclimação e foi lá que eu comecei a assistir aos filmes que a classificação indicativa me proibiria. Nada muito grave, eu adianto para você. Filmes de ação, terror, comédias bobas, pornochanchadas. O repertório de histórias explodia e se tornava uma verdadeira obsessão na nossa família. Todo mundo gostava de cinema, todo mundo acompanhava tudo com muita alegria que só os aficionados amadores carregam. Quando ganhei uma bolsa do PROAC para escrever o meu primeiro romance, e que viria a se chamar Estado Vegetativo, veio a ideia de desistir. Foi minha primeira grande desistência. Eu já tinha desistido de muitas coisas no caminho. Eu desisti do violão, eu desisti do teclado, eu desisti do piano, desisti de tocar numa banda com amigos, desisti do coral da USP no meio de um ensaio, desisti de uma paixão, desisti de outra paixão, desisti de minha primeira terapia por insistência da minha mãe, desisti de cursar artes cênicas. Falei muito tempo de estudar psicologia em Ribeirão Preto e não em São Paulo. Cultivei a ideia por um tempo e acabei desistindo dela. E desisti do alemão, do japonês, pelo menos até desistir das minhas desistências. Na verdade, eu tinha uma certa fixação por desistências. Muitas vezes eu saía com colegas da escola, do colégio, a caminho de uma sala de cinema ou de uma lanchonete, e nem todos eram meus amigos, né? Só um ou dois, e não me sentia muito bem, por algum motivo. E me dava vontade de ir embora, e sem fazer alarde, eu ia ficando para trás, e já não via a turma descendo Augusta na minha frente, e dava meia volta, e desistia, e ia passear por outras bandas. Mais tarde, eu desistiria de muitas coisas importantes. Eu entreguei os pontos de um casamento, eu abri mão de alguns amigos, ou não tão amigos. Eu estudaria para diplomacia, desistiria ao fim de apenas 1 ano de estudos e partiria para Buenos Aires. Desistindo de morar fora, eu voltaria muitas e muitas vezes para o Brasil. A vida, dizem, começa com possibilidades infinitas. O bebê pode um universo inteiro. A criança pode um mundo. O jovem pode um continente. O adulto, uma cidade. O velho pode a sua casa. O morto não pode mais do que o seu caixão. Mas não me entenda mal você, cara leitora, cara leitor. Eu sou mais responsável com as existências alheias do que com as minhas próprias. Porque cá entre nós, acho desistir uma das coisas mais incríveis que existe. Sair pela porta sem olhar para trás. Resolver todos os problemas de uma certa situação apenas se retirando dessa situação. Dizendo, eu não quero mais. Isso não é mais para mim. Adeus, que se cuidem vocês. Acho muito bonita a desistência de Bruce Chatwin quando saiu de seu escritório e foi escrever o seu livro sobre a Patagônia. Ou a história daquele homem que foi passar 2 semanas no México, começou a cozinhar e resolveu ficar por lá, e está lá até hoje. Muitas aventuras começam quando entregamos os pontos. Isso aparece nos escritos, na literatura contemporânea e viva que acompanho todos os dias. E foi assim comigo, quando eu ganhei a minha primeira bolsa de criação literária. Eu percebi que o consultório não era para mim. Amava atender. O que eu não gostava era do meio, seus melindres, suas disputas, suas vaidades. E também não gostava da ideia de passar a vida inteira numa cidade como São Paulo, indo e voltando todos os dias para o mesmo lugar. Não tinha 30 anos quando recebi a bolsa para passar 1 ano escrevendo meu primeiro romance. E achei que, de algum modo, eu tinha de me entregar de corpo e alma àquilo, e que eu seria recompensado por isso. Foi quando encaminhei os meus pacientes e me dediquei exclusivamente à literatura. Um dos tempos mais felizes da minha vida. Depois de um tempo, perguntei para o meu pai se ele precisava de alguém para trabalhar com ele na videolocadora. O trabalho não pagava muito,
mas tampouco exigia muita coisa de mim. Começava às 11 e terminava às 17. E me lembro da tranquilidade daquilo, depois de quebrar a cabeça na clínica psicanalítica, de ter de pagar formação e supervisão e análise, que eu podia viver mais em paz, que eu não precisava provar nada para mim mesmo todos os dias, de que eu bastava como eu era. Naqueles tempos eu chegava mais cedo, do Largo do Cambuci, onde ficava a videolocadora naquele tempo. Eu pedia um expresso e um pão de queijo no café da praça e ia abrir um livro. Passava uns 30 minutos lendo antes de começar a trabalhar. E eu lembro vivamente de estar com Desvarios no Brooklyn, de Paul Auster, e de achar a vida muito boa. Ia para a locadora e todos os dias recebíamos clientes regulares. A gente conversava sobre filme, sobre diretor, ator, os nomeados para o Cannes, para o Oscar, e no fim do dia eu levava 1 ou 2 DVDs para casa que eu devolvia no dia seguinte. Os anos se passaram, as locadoras fecharam as portas. Passei anos viajando, estudei o anonimato, a migração, a apatria, a história da loucura e dos escritores sem lugar. Quando muitos anos mais tarde saiu o livro 4321 do Paul Auster, uma amiga me disse: eu cansei de livro de homem branco hétero que vive em Nova York. Dei razão para ela. Havia algo repetitivo na história. Eu já tinha lido aquilo, pensei. Não precisaria percorrer as suas 1000 páginas. Quando soube da morte de Paul Auster aos 77 anos, vítima de um câncer, eu encomendei o seu último romance. Combinei comigo que eu leria o livro devagar, que seria a nossa despedida, uma longa conversa como nos velhos tempos, como quando ele e eu fumávamos numa sala de cinema, dentro do avião, e não havia perigo para a nossa saúde, porque éramos jovens. Seria como revisitar o deslumbramento inocente da escrita naqueles meses em que vivia com a bolsa de criação literária. Quando eu só lia, escrevia e via filmes do Tarantino, da Sofia Coppola, do Domingos de Oliveira. No tempo em que não tinha aprendido tanto com os meus desencantos, meus amigos estavam todos por perto, a minha avó estava viva. Baumgartner, que é o nome do seu último romance, chegou em casa. Estava disposto a gostar do romance, não importava se achasse bom ou ruim. No mesmo dia, a esposa de Paul Auster, uma escritora tão boa quanto ele, chamada Siri Usved, escreveu um longo texto nas redes sociais. Em algum momento, ela diria: fui inocente, mas imaginei que eu seria a pessoa a anunciar a morte do meu marido, Paul Auster. Ele morreu em casa, em um dormitório que amava, a biblioteca, um quarto com livros em todas as paredes, do chão ao teto, mas que também tinha janelas altas que deixavam a luz entrar. Ele morreu conosco, sua família, por volta de 30 de abril de 2024, às 6h58 da tarde. Algum tempo depois, descobri que, mesmo antes que seu corpo fosse levado de casa, as notícias de sua morte já estavam circulando na mídia e obituários já tinham sido publicados. Paul Auster estava farto, mas ele nunca, nem em palavra, nem em gesto, deu sinais de autocomiseração. Sua estoica coragem e humor, até o fim de sua vida, permanecem como um exemplo para mim. Ele disse diversas vezes que morreria enquanto contava uma piada. Eu disse que era improvável e ele sorria. Paul Auster nunca desistiu. Às vezes desistimos de tudo para não abrir mão daquilo que é mais importante. A questão talvez seja ao que seremos fiel até o fim dos nossos dias. Desistir não é um ato de covardia, mas de coragem. Quem vai ao deserto não é um desertor. Desistir pode ser um sacrifício em nome de algo maior. Pode ser um abandono do narcisismo. Às vezes faltou sorte, ou conhecimento, ou as oportunidades certas. Às vezes faltou desejo ao desejo. É preciso reconhecer isso. O gesto do aceno, da despedida, é um abraço ao senso de despojamento necessário, muitas vezes. Sonhos nos levam adiante. Ao mesmo tempo, sonhos nos causam sofrimento. Somos vítimas de injustiça, somos passados para trás. Em nome dos mortos de guerra, países continuam mandando seus jovens para o fronte. Muita gente declara armistício na luta pelo sonho e engaveta a escrita. Nem todo ato de desistir é uma decisão consciente. A maioria das desistências se dá em silêncio, uma omissão gradual. De repente o sujeito abandona a academia, o sonho do corpo informa. A atriz faz da falta
as aulas um hábito e não aparece mais. Não tem nada de errado com isso. A vertigem da desistência nos alivia dos fardos do caminho. Fantasiamos a desistência para retornarmos mais fortes, mais decididos. Não tem problema em engavetar um projeto. O problema existe justamente quando o autor não fecha a gaveta e esbarra com ela todos os dias. E vai criando rancor com a gaveta. Quando ele não faz da desistência uma decisão, mas um escrúpulo. O Kafka escreveu certa vez: você pode se afastar dos sofrimentos do mundo. É algo que tem a liberdade de fazer e corresponde à sua natureza. Mas talvez seja esse afastamento o único sofrimento que você conseguiria evitar. O que significa esse sofrimento do afastamento ou da desistência? Em Kafka, que desistiu de todos os seus casamentos, nunca pôde desistir do tema da desistência. Eu já disse isso em outro lugar quando mencionei o conto O Artista da Fome, da sua autoria. O artista da fome diz que jejua porque nunca encontrou o alimento verdadeiro. Desse modo, desistir do mundo é equivalente para ele a não desistir da vida, porque a vida é mais importante que o mundo. Mas há um outro sofrimento daquele que não desiste de desistir: o ressentimento, que é um estado de paralisia, de rancor, e é, por que não, um dos gozos do escritor, um dos grandes deleites dos artistas que se julgam fracassados ou não reconhecidos. Ressentir-se, e aqui eu cito a grande psicanalista Maria Rita Kell, significa atribuir ao outro a responsabilidade pelo que nos faz sofrer. Um outro a quem delegamos, em um momento anterior, o poder de decidir por nós, de modo a poder culpá-lo pelo que venha a fracassar. É uma forma de servidão inconsciente e uma impossibilidade de se implicar como sujeito do desejo. Por impossibilidade ou recusa de superar um agravo do passado, o ressentido se agarra à sua própria impotência. Sem retirar-se de um lugar imaginário de vítima, o ressentido não é alguém incapaz de esquecer ou perdoar. É um que não quer esquecer, não perdoar, nem superar o mal que o vitimou. O ressentimento, segundo Max Scheler, é um autoenvenenamento psicológico. O ressentido é um vingador que nunca consegue vingar-se diretamente, porque ele se sente menor do que aquele que o injustiçou. Ele não se atreve a responder à altura da ofensa recebida e, por isso, reorienta para o eu os impulsos agressivos de sua constelação afetiva: rancor, desejo de vingança, raiva, maldade, ciúme, inveja, malícia. O ressentimento pode ser simbolizado por um escorpião que produz o veneno e inocula em si mesmo. Uma vingança ocorre quando um sujeito injustiçado foi incapaz de responder no ato do agravo. O ressentido, por sua vez, é tão incapaz de se vingar quanto foi impotente em reagir imediatamente aos agravos e às injustiças sofridas. A condição do ressentimento é uma relação de dependência infantil em relação ao outro, supostamente poderoso, a quem caberia protegê-lo, premiar os seus esforços, reconhecer o seu valor. O ressentimento é também a recusa do sujeito em sair da dependência. Ele prefere, como continua Maria Rita Kell, ser protegido, ainda que prejudicado, a ser livre, mas desamparado. Em um país como o nosso, não se pode falar em ressentimento nos casos de violência real e contínua a uma comunidade, um grupo ou uma classe social. A fúria contida do sujeito injustiçado não é ressentimento. O ressentimento, volto a citar, não é a consequência necessária da condição do derrotado. Ele tem mais a ver com a rendição voluntária do que com a derrota. Não reagir por impossibilidade física e material e não reagir por autoimpedimento são coisas diferentes. O ressentimento de uma classe social pode surgir e ser mobilizada por um governante populista quando essa classe se sente privada de privilégios a que se acha merecedora. É preciso também que a igualdade da lei democrática seja interpretada como dádiva paterna dos poderosos e não como uma conquista popular. O ressentimento na literatura, engavetar o projeto de escrita e deixar a gaveta aberta, significa uma dependência a uma instituição real, mercado literário, editores, críticos, colegas escritores, a partir de um vínculo imaginário, de privação com merecimento, de inferioridade
e de recusa da inferioridade. O ressentido precisa se convencer de que foi o outro que o impediu, por conspiração ou por indiferença, de escrever. Agora, outra coisa totalmente distinta é desistir dos detalhes para abraçar o essencial. Desistir da banalidade das práticas correntes, como o artista da fome que eu mencionei agora há pouco. E Paul Auster foi esse homem, um artista da fome. Fiel a si mesmo, talvez não lhe importasse tanto esse ocaso a partir dos 60 anos. Talvez ele nem vivesse dessa forma. Ele estava rodeado de livros, afinal. Ele encontrara sua companheira de vida. As dificuldades com seu filho, que morrera ano passado de overdose, talvez representasse a luta trágica que lhe coubera lutar. Vou terminar esse episódio com as últimas palavras de Roosevelt, a esposa do Paul Auster, em sua homenagem ao marido. Meu marido não tinha computador. Ele escrevia à mão e datilografava os seus manuscritos em uma máquina de escrever Olímpia. Nos últimos dias da sua vida, ele estava escrevendo cartas para o seu neto, Miles. Sua caligrafia diminuta oscilava como o resultado de um tremor causado pelo tratamento. Mas ele conseguiu rabiscar aquelas cartas até não lhe restarem mais forças. Ele queria que esse fosse seu último livro. Em um suspiro de determinação, conseguiu concluir uma carta e terminar o seu texto. Mas o manuscrito não é longo. Com aquela carta, sua vida de escrita terminou. Deixo vocês com a última frase do último romance de Paul, Baumgartner. Não vou fingir que quando ele a leu para mim, eu não senti a gravidade do seu significado. Ele estava doente, sofrendo de febres todas as tardes. E embora ainda não tivesse sido diagnosticado com câncer, eu carregava um sentimento potente de que ele e eu não teríamos muito tempo juntos. Mas notem a ambiguidade, a gentil ironia, a recusa do final, do absoluto, do rígido ou categórico. O personagem do livro, o velho de Paul, sofreram um acidente de automóvel. E diz assim: E então, com o vento no rosto e o sangue ainda escorrendo da ferida na testa, nosso herói parte em busca de ajuda. E quando chega à primeira casa e bate na porta, o capítulo final da saga de S.T. Baumgartner começa. Um grande abraço e até mais. Tchau!